Ótima tarde, seja muito bem-vindo. Estamos de volta para mais um conteúdo, mais um vídeo. Hoje, sabadão, né? Sabadão, você já sabe, é dia de jogo do Lion. E hoje tem jogo do Lion contra o Fluminense, jogo difícil, jogo importante. Vamos falar muito sobre isso, tá? E falar também sobre demais assuntos que correlacionam a Fortaleza. Que você sabe, finais de tarde, eu, Alex Alves, sempre pinto aqui no Trico News para te atualizar, te informar, trazer todas as informações do Fortaleza Esporte Clube. Você já sabe que esse compromisso eu firmei contigo, tá? Mas para isso eu sempre preciso da sua resposta, da sua colaboração e da sua compreensão. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa de mais, gente, tá? E isso parte de um princípio básico. Justamente, princípio básico que é, se já é inscrito no canal, se já é, muito obrigado, te agradeço demais. Se ainda não for, já aproveita e gera aqui a sua inscrição no canal. Não esquece de ativar também o sininho das notificações, tá? Inscreva-se no Trico News, ativa o sininho das notificações. E aí também, já aproveita e já vai deixando o like, que o like é um combustível que acelera cada vez mais esse vídeo. Ele faz ele se tornar melhor, faz ter um alcance muito maior e depende muito de você. Então, ó, deixa o like para fortalecer. Eu tenho que pedir porque tem muita gente que se esquece. Mesmo a gente pedindo, alguns ainda se esquecem. Então você, por gentileza, não se esqueça de deixar o like. É gratuito, gente. Ajuda demais. Se você tiver noção de quanto ajuda, você já vai deixando logo. Então aproveita esse momento e deixa o like para fortalecer, tá? Além disso, deixa sempre aquele ripar. Curta, comente, compartilhe e venha comigo para muito mais, beleza? Bora lá? Vamos trazer as últimas do Tricolor de Aço? Hoje tem jogo do Lion. Hoje tem Leão contra a equipe do Fluminense, jogo às 16 horas, jogo de suma importância para voltar a performar bem fora de casa, vencer é o objetivo, e isso tudo passa, claro, por algumas coisas, e uma delas se chama escalação. Qual seria a escalação do Fortaleza para hoje? Time misto ou time titular? Vamos falar sobre isso? Trago também informações de Lucas Sacha, o melhor desarmador da Série A do Brasileirão. Meu filho, é o número 1, o number one, Lucas Sacha. Vamos falar um pouco também sobre essa questão. E trago também mais informações sobre Pietri, o novo jogador do Tricolor de Aço, novo volante. O que eu tenho para falar com ele? Fica aí no vídeo que eu vou te mostrar. E claro, tenho que falar também do protesto que a torcida fez no embarque de ontem, lá no aeroporto Pinto Martins. Beleza? Tudo isso e tem sempre muito mais para você. Então fica no vídeo até o final e não esquece de sempre deixar o like, tá? Deixa o like que fortalece demais. Vamos lá? Ó, gente, hoje tem Fluminense e Fortaleza. Jogo terá muitos reencontros, né? Entre eles, a gente vai ter que jogar contra o Hércules, que é a joia do Fortaleza, que agora foi vendido para o Fluminense e pertence ao Fluminense. E também haverá um encontro, talvez, quem sabe, de Diogo Barbosa contra o seu ex-time, que no caso é o Fluminense. Pode ter lei do ex, espero que se for de ter, que seja favorável ao meu Tricolor de Aço. Mas pensando nisso, a gente tem que saber da escalação. E há um pouco de divergência sobre isso, tá? Muita gente acredita no time titular, ou basicamente, né? Pelo menos é a maior parte dos jogadores que vem utilizando o Renato Paiva, e outros acreditam no time misto, porque o Fortaleza tem um compromisso na terça-feira contra a equipe do Vélez, na partida de volta da Libertadores, onde está tudo em aberto, certo? E essa é a grande dúvida. Mas vamos lá. Trazendo o time titular como seria. O Elton Leite, que nesse momento é titular absoluto, porque o João Ricardo até está voltando, mas ainda volta de lesão, ainda vai ter que ter um processozinho para retornar e aí disputar essa posição, mas por enquanto o Elton Leite é o que é mais considerado como titular para todas aquelas pessoas que falam sobre isso, beleza? Dupla de zaga inquestionável, porque só temos dois, até porque, né? Só temos esses dois jogadores, do lado direito o Brits, do lado esquerdo o Gaston Ávila. Na lateral direita aí, no primeiro time chamado titular seria o Tinga, o mais cotado para ser o jogador na Uzena. E do lado esquerdo, Diogo Barbosa seria a maior indicação. Meio campo com Lucas Sacha, e aí diverge entre Matheus Pereira, ou aliás, Matheus Rossetto, que o Pereira está desfalcando Fortaleza, a gente vai falar sobre os desfalques já já. E o querido Rossetto, né? Rossetto e Martins, aliás. Rossetto e Martins brigam por essa segunda vaga ali, junto com o Lucas Sacha. Mais à frente, como está à disposição, tem que ser Lucas Prion, que é o cara que vem substituindo até bem o Pochettino, que também está desfalcando o Tricolor de Aço. Na frente, Marinho pela direita, Breno Lopes pela esquerda e centralizado o palhacinho do PC Davidson. Esse seria o time considerado titular, ou basicamente o time titular que vem usando o Renato Paiva. Mas existe um time misto, né? Qual seria ele? A dupla de zaga vai permanecer, porque até então não temos outras opções para esse jogo. Então permanece o goleiro, permanece o Elton Leite, permanece o Brites e o Gaston Ávila. E aí na direita já se colocaria Mancuso, na esquerda já teria uma opção. Pode ser o Pacheco, mas o que fala aqui sobre outra escalação, principalmente do GE, é do nosso lateral de esquerda, que fez apenas uma partida e foi contra o Botafogo, né? Seria outra reestreia dele novamente, jogando a segunda partida, o nosso querido Everson, tá? No meio campo teríamos também modificações. Seria um meio campo formado com Zé Wellison e pelo outro lado seria o Rossetto titular
com o nosso querido Kevin Andrade. E aí, pela direita no ataque seria Pikachu, centralizado Juan Martín Lucero e pela esquerda Herrera. E aí eu pergunto para você, entre esses dois times, qual seria o seu time para sair hoje, para iniciar a partida, para ser a Uzena titular? Comenta aqui, tá? E aí eu já deixo aqui um grande abraço para um cara que sempre deixa aqui as suas escalações, que é o meu querido poeta, repentista, lá de Aquiraz Eusébio, aliás, de Aquiraz, né? Lamartine, grande Lamartine, um abração para você, já deixa aqui nos comentários a sua escalação, tá? Você é top, Lamartine, obrigado por sempre estar aqui comentando nos nossos conteúdos, beleza? E faça que nem o Lamartine, gente, deixe sempre seu comentário para agregar valores a esse trabalho. Então, falamos sobre a escalação, e aí fica a você qual seria a melhor. Eu não vou nem opinar, tá? Vou deixar bem você à vontade e não vou deixar a minha opinião sobre essa questão. Pulando de assunto, já trazendo Lucas Sacha à tela, já dizendo que nós temos o maior desarmador do futebol brasileiro na atualidade. E ele se chama e responde pelo nome de Lucas Sacha. Questionado por alguns, mas efetivo sempre, Lucas Sacha vem ganhando o posto e postulando o número 1 quando se fala em desarmes, tá? Ao todo, Lucas Sacha já fez 51 desarmes na Série A, nos 18 jogos que o Fortaleza já atuou. Lembrar que já tem jogador que está atrás do Sacha, que já tem até jogos a mais do que o próprio Lucas Sacha. E ele é, nesse momento, como já foi em outros tempos, o volante número 1 do Fortaleza. Não só do time, mas também na competição. E isso é um grande ganho, você não concorda? Lucas Sacha, é por isso que a gente tem dito que ele tem sido um monstro no meio campo tricolor e os números só comprovam o que eu venho dizendo. Então, ó, number one, número 1 em desarmes para Lucas Sacha, parabenizar ele por isso, tá? E lembrar que é um veterano para muitos, né? Mas tem um gás e uma energia de criança. Parabéns, Lucas Sacha, e obrigado pela colaboração que vem dando ao meu campo tricolor, tá? Ainda falando de meio campo, e agora falando de contratação. Fortaleza, ontem a gente trouxe no vídeo e hoje quero reafirmar para você. Segundo todos os indicativos, o Fortaleza acertou a aquisição por empréstimo, tá? Ainda por empréstimo do jogador Pierre, aliás, Pierre, tá? Fortaleza adquiriu Pierre de 23 anos, 1,81 m, jogador que ganhou um grande destaque na equipe do Volta Redonda, com passagens pelo Tombense e também pelo Guarani, mas que fez e vem fazendo a grande segunda divisão, né? Série B do Brasileiro. Eu até trouxe alguns números que falam um pouco sobre esse jogador. Quando você olha para o mapa de calor dele, você vê que ele é bem de movimentar, né? Jogador de bastante movimentação, percorre por todo o campo, tem aquela função mais defensiva, mas também gosta de dar aquelas escapadinhas, tá? E é isso que o Fortaleza precisa, um cara que saiba trabalhar a bola na defesa e vá para o ataque, porque o sistema que o Paiva utiliza precisa muito desse jogador. O Sacha é muito bom no desarme, mas ele tem essa pequena falha de não ter um bom passe, né? Já se fala que o Pierre tem esse bom passe, viu? E ó, falando ainda sobre os números, eu trago aqui que você vai ver os gráficos do jogador em questão de notas, segundo o que eu gosto sempre de avaliar, que é o SofaScore. E aí o SofaScore mostra que ele tem uma média entre 6 e 7. É aquele jogador nos padrões do Fortaleza de outrora, onde a gente tinha sempre jogadores que gostavam de crescer no próprio time do Fortaleza. E o Pierre, ele vem nessa vibe, né? Essa vibe de um jogador que vê o Fortaleza como um time grande para ele. Jogador que teve aí na sua caminhada, sempre ainda jogando em times menores. E aí, essa é a grande oportunidade de sua vida. E com certeza eu creio que ele vai se dedicar demais, tá? Então você vê aí que é um jogador com muitas médias entre 6 e 7, para mim isso é bom, porque é um jogador que oscila pouco, que tem uma consistência boa e que pode agregar muitos valores. Aí eu falo sobre passe e você vai ver que ele tem um grande percentual positivo nos passes, né? Tanto passes longos como passes curtos, e é bom também em desarmes, tá, gente? E é o que o Lucas Sacha é o melhor, mas o Pierre também vem aí com uma boa pegada. E aí teríamos dois grandes meios-campistas, dois grandes volantes, então que venha o Pierre, que seja feliz e que faça a gente muito feliz. Pierre, tô já querendo muito você no time do Tricolor de Aço, vestindo lá o manto e, claro, contribuindo bastante. Aí pergunto, olhando para esses números, você gostou do Pierre? Você concorda que foi uma boa aquisição ou ainda esperava por algo maior? Lembrar que ele é o volante que o Fortaleza ficou de anunciar, tá? E as contratações chegando. Já chegou o goleiro, já agora chegando o volante. Nos próximos dias também deve ser apresentado o Guzmán, né? Inclusive trago uma atualização sobre o Guzmán. Está bem próximo já dos acertos finais e realmente o Luquinhas deverá ir para a ex-equipe do Guzmán, né? No caso, a equipe da Rússia, né? O Torpedo da Rússia, onde o Guzmán jogava, e realmente haverá essa troca, segundo todas as informações que ventila e circula. O Luquinhas vai para o Torpedo da Rússia e o Guzmán vem para o Fortaleza. Lembrar que o Luquinhas estava no Varsóvia, né? Lá no outro país, no outro lado onde estava tendo a guerra,
no caso na Ucrânia, e agora pode estar trocando a Ucrânia pela Rússia para ir para o Torpedo, tá? Essas são as informações referente ao Guzmán que deve ser apresentado essa semana. Próxima semana, creio que o Guzmán deverá ser apresentado. E aí eu fecho o vídeo falando de um assunto que não me gera tanta satisfação, mas ó, até concordo que foi de forma bem pacífica, tá? E aí eu coloco mesmo que realmente a torcida possa e deva sim fazer protestos, e protestos pacíficos é o que a gente precisa, né? Sempre cobrar, sempre exigir, mas claro, com coerência, com respeito ao próximo e com tudo aquilo que a gente tem por valores, tá? E a JGT realmente fez tudo dentro da norma, dentro daquela coisa que a gente acha que é um bom protesto. Então, parabenizar a JGT por ter agido da forma correta e, claro, demonstrar aqui o apoio pelo seu protesto, porque os resultados não vindo. A gente tem que protestar. A gente aqui no Tricolores protesta bastante contra os erros do Fortaleza, que a gente quer o melhor para o clube, a gente quer o melhor para o time. E claro que a gente ajuda e estamos juntos, tá? Só digo que isso não deve ser motivo para ninguém crescer e se exaltar, tá? O protesto foi feito, vamos seguir em frente e esperar que melhoras aconteçam. E o restante eu não vou comentar porque não me condiz, não me diz respeito, eu não estou aqui para fazer isso. Meu trabalho é falar sobre Fortaleza e trazer as informações. E como torcedor é amar meu time eternamente, que é o que eu sempre faço. Esqueça o resto porque eu não vou fazer, beleza? Tamo junto e misturado, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Peço sempre que você fortaleça com aquele like para ajudar. E amanhã a gente volta com muito mais. Espero eu que com a vitória do nosso Tricolor de Aço. Show? Tamo junto, gente. Até amanhã, se Deus quiser.